Boa, povo de Deus. Boa, povo de Deus, de antemão para vocês verem. Esse é o meu vício, eu compro os ursinhos, tudo usado, né? Baratinho. Aí eu fico, lavo direitinho, aí fico colocando aqui e enchendo deles. Ali tá a Kiara Vitória travada. Bom dia, meus caros e amados irmãos. Quinta-feira de manhã e nós vamos dar. Bom, não deixa de ser trabalho, né? Claro que não tem fim lucrativo, pelo menos eu sou muito azarado nessa terra, então o único lucro que eu tenho é o reino dos céus e a glória de Deus. Bom, se assim também eu conseguir lá no final chegar. E hoje eu não estou com aquele cafezinho matinal, eu estou desde São Paulo. Aqui eu nunca tomei não, mas em São Paulo é assim, a gente vive numa correria terrível, então eu me viciei lá vendendo nos bares, restaurantes e tudo mais. Eu não sei se bar é mais negócio de restaurante e lanchonete, que é chocolate quente, tem a máquina do café quente e do chocolate, que digamos que seja o chocolate em pozinho, aquele tipo todinho, aquelas coisas lá que a gente faz, com leite e açúcar e fervendo na água, mais ou menos assim. Então, todos os meses eu compro o pacote do achocolatado em pó e o leite em pó, 2, 3, 4, depende da quantidade, tem mês que é mais e tem mês que é menos, e o açúcar, então eu fervo ele como se fosse café, e nós chamamos de chocolate quente. Bom, eu não sei se por aí eles fazem com barra de chocolate, eu também não sei dizer, mas no meu caso sempre foi com pó de chocolate, ou então chocolate em pó, enfim, um saquinho lá, que tem também Nescau e tudo mais, mas eu não compro Nescau pela carestia, então eu vou naquele que a minha condição dá, que às vezes é aquele de 3, 4 reais e por aí. Claro que não é só um, mas isso eu estou falando durante o mês, então eu tomo uns 4 daquele de 4 reais mais ou menos, então uns 4 pacotes de leite a 5 e por aí vai. Eu espero que não caia ali, porque eu consertei ontem a tábua que caiu e ela está em falso, o buraco lá que, como se fosse isso aqui de segurar essas coisas, está em falso e não está segurando tudo. Bom, aí no início do vídeo vocês viram um monte de urso, né, de pelúcia, então esse é o meu vício, esses brinquedinhos, eu amarrei eles por aqui no preguinho das antigas, aqueles brinquedos das antigas que a gente queria, que nem teclado, que nem de brincar, fazer desenho, enfim, são aqueles guitarrinhas das antigas de fazer barulho que a gente queria, mas não podia porque as nossas condições não eram desses dias atuais. E também por ali está um monte de carro espalhado ali. E as bicicletinhas que no início dos vídeos aí do YouTube eu comecei fazendo uma coisa e mudei para outra, mudei para. Parece que no início era missões evangelísticas de comida e essas coisas de morador de rua. Depois eu fui vender bala e doce na rua para juntar dinheiro para comprar, para cozinhar, para entregar as pessoas na rua. Então era essa correria minha aí. Aí não deu certo, as pessoas estão dizendo que eu estava querendo ficar rico aqui nas redes sociais por conta disso, então não deu certo e parou. Aí eu inventei de pegar latinhas de coisas por aí, refrigerante, cerveja e tudo mais, e fazer bicicletinha, aquelas coisas. Fiquei uns meses fazendo isso por aqui, mostrando como era que fazia. Claro que manual, com a colinha e tudo mais. Não ia ficar tão linda como as pessoas fazem por aí, tudo na maquinazinha e daquelas formas que pegam milhões de visualizações. Então também eu fiz alguns tempos e não deu certo. Aí eu inventei de fazer triciclo para cadeirante, enfim, adaptar cadeira de rodas, tipo paliativo, quando o pneu da motorizada não tem condição de comprar, que é bem caro, uns 400 reais um par daquele novo. Então botar usado mesmo de carro de mão, que dá para usar uns dias até poder comprar o outro
bom. Tudo isso tem aí eu ensinando, fazendo e colocando na prática, mas infelizmente também não deu certo. Eu tenho 5 para cadeirante aqui, manual na manivela. E tudo indica que eu irei fazer um agora de motor e as polícias já estão de olho aí. Parece que é assim, né? Os pessoal da bicicletinha botaram para andar melhor e diminuir o sofrimento, né? Aí as polícias já estão caindo de cima para prender. Então, mas parece que já é na minha intenção que quando eu fizer uma cadeirinha dessa, botar um motor desse de bicicletinha, que é o mais fraquinho que tem, eu quero mais fraquinho mesmo, sendo a gasolina, não quero de carregar, porque eu já tive cadeira motorizada de carregar e eles nos deram que eu for meu primo em São Paulo e as famílias se juntou lá para poder fazer a manutenção e tudo mais dela. Então, só daquela vez todinha ali, entre motor, bateria e tudo mais para deixar toda boa para ir para a igreja, para todo lugar, gastaram quase R$ 3.000 de uma vez só. Olha só. Aí depois aqui em Maceió o carregador queimou, peguei o meu 10º que eu tenho recebido. Olha só, parece até coisa de outro mundo, né? No mesmo período ali que eu recebi o 10º foi quando queimou. E aí eu comprei um, foi R$ 1.200, que foi o meu 10º todinho que eu comprei, que é tudo caro assim, tá bom? Então, então eu gastei nela uns R$ 5.000 e digamos que não valeu a pena pelo monto de gasto que ela dá. E aí eu desmontei ela todinha, vendi algumas peças na OLX, vendi parece que por uns R$ 3.000, perdendo aí uns 5.000, mais ou menos aí de gasto entre tudo isso aí. E por isso que eu não quero mais motorizada para nada, nem carro, nem nada, motor, a bateria, porque não dá para mim. Muito mal aqui, como está travada ali, eu estava assistindo a TV, aqui era Vitória, eu relatei comigo e está aqui, eu pausei ali para eu vir para cá. Então ela vai ficar aqui, digamos que sendo a nossa companhia nos louvores. Pena eu não poder colocar aí ela cantando aqui no fundo, porque eu já estou com outro canal lá com a Raina Almeida aqui, a primeira de cima, indo para 30.000 seguidores, sem ganhar nada. Esse celular, quando eu comprei à vista aqui, foi 900 quando lançou em 2023. Aí a memória dele 128 já estava pouco. Aí eu comprei esse de 200 e tanto de memória, 256 parece de giga de memória e 8 de ROM para ficar melhor, para fazer os videozinhos e tudo para ficar melhor. Como você está vendo aqui, porque eu gravo aqui e gravo para o outro lado da rádio, fora as redes sociais e as coisas que eu faço por aí. Por exemplo, se eu vejo uma flor ou uma planta que é bonita, que vale a pena colocar na rede social, então eu tiro aquilo ali e contemplo a grandeza de Deus. Então é mais ou menos assim, eu estou usando ele 24 horas. E também na parte de sair, eu tenho meus fones de ouvido, tá tudo ali. Que eu não saio sem louvores dessas meninas aí, que todas aí que estão aí, todas elas que estão ali, todas elas eu tenho um monte de louvores dela baixado aqui aí. E também tenho de outros, mas essas são o que mais louvam para deixar minha vida aqui, como está diante de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. E então eu não saio na rua sem isso. Se eu sair sem fone, eu não consigo mais, de tanta bagunça, tanta gritaria, tanto som do mundo, eu me sinto como se eu tivesse morto. Eu não me sinto mais dessa terra, parece que é mais ou menos assim. Então eu só saio com elas louvando. E para não correr o risco de eu não ficar sem nada, quando eu estou com a caixa de som tocando num volume maior, que ela é boca de 10 e corneta e tudo, então quando ela descarrega, eu já estou com o celular em mão para botar o fone no ouvido para não ficar sem nada. Então é mais ou menos assim que é a minha vida. Eu já ando com esses dois celularzinhos carregados, porque se um descarregar, o outro taca a carga para eu não ficar na rua sem nada, porque às vezes eu saio de manhã e quando eu venho colocar os pés aqui embaixo de casa já está de noite, então às vezes um celular desse não suporta de tanto ser usado e descarrega e precisa pegar o outro para poder usar, que eu não consigo mais ficar sem louvor. Louvores que não já amanheci com louvores, quem amanheceu comigo hoje foi a Kemily Maciel, às vezes é a Raina Meida, a Cat Teixeira, que era a Vitória, e depois eu coloquei aí a que era a Vitória, que eu estava consertando as rodinhas do viveiro grande lá, que estava bem ruim de levar para o quintal e trazer. Eu coloquei outras melhorzinhas e eu espero que fique bom na prática depois, quando eu ficar a fazer isso todos os dias. Pelo menos ele toma um sol, alguma coisa ali debaixo das árvores e vê um pouco a natureza.
Aí você diz, ah, mas isso aí é contra Deus. Não, não é, a palavra de Deus não fala sobre isso, porque ela vai dizer lá a Adão que dominar os animais e tudo da terra da forma como quiser, até mesmo para se alimentar. Então, digamos que ele está lá no viveiro, lá na casa diante das leis dos homens, tá bom? De criadouro, pet shop e essas coisas lá. Aí tem um monte, né? 100, 200 ali dentro num negócio pequeno, né? A gente sabe, todos nós sabemos ali. Então eu comprando e colocando num negócio grande e maior, como era antigamente, era no quintal, tá bom? Era um viveiro bem grande, do tamanho dessa parede de fora a fora aí onde está as fotos, e ele ficava voando de um canto para outro, mas infelizmente mataram calopsita, agapone, os periquitos, mataram tudo, não deixaram nada, e aí eu me desgostei de criar e passei quase uns 2 anos sem criar nada, nada, e agora foi que eu inventei de fazer esse viveiro manual, uns 2 metros mais ou menos assim de largura por 2 de altura, e aí eu botei os pneuzinhos que é para levar para lá e trazer. Mas eu não queria ser, eu queria grande como era de fora a fora aqui, porque eles voavam mais, ele tinha um. Dava até para eu entrar para dentro e fazer uma limpeza até lá dentro, porque de tão grande que ele era, pelo menos no ponto de vista do olho do homem. Mas infelizmente não deu certo e aconteceu essa matança toda, todo dia amanhecia 3, 4 mortos, 3, 4 mortos, e aí eu me desgostei de tudo. Bom, e agora nós vamos entrar e como eu estava falando sobre isso aqui, é como se fosse um vício meu, né? Por exemplo, essa roupa que eu estou aqui não é de loja não, tá bom, meu irmão? Primeiro que eu não posso comprar, na verdade a loja, eu fui em um ali para fazer um cartãozinho, mas como eu tinha ficado sujo numa instituição financeira aí muito conhecida no Brasil, que eu não vou nem dizer nome, aí fiquei uns tempos sujo no Serasa e tudo mais, né? E eu vinha pagar o ano passado as dívidas tudinho que estava lá. Era pagando e tirando na mesma hora. Então parece que tem umas 5 empresas lá com o meu nome sujo e eu paguei tudinho e tirado de lá do Serasa instantaneamente. E eu também não tinha o dinheiro todo para assim fazer, que era muita dívida. E eu peguei até um pequeno empréstimo nesse banco que eu recebo aí. Ele me liberou uns 1.000 cacetada para eu inteirar com os outros meus que eu tinha para poder limpar. E eu fui no supermercado grande que abriram aqui, aí a gente acha que talvez libere um cartão, alguma coisa que fique melhor da gente comprar lá e tudo mais. Mais ou menos assim, né? Feira e ventilador, porque lá vende tudo, né? Eu também não vou falar o nome, mas é conhecido no Nordeste também, bem grande ele. Que tem do lado assim as lojas de eletrodomésticos dele mesmo para lá, que vende tudo, TV e tudo mais. E o supermercado bem grande lá na parte dos fundos, que vende de tudo, de alimento, em fardo e tudo mais, que tem venda e tudo, às vezes vai lá e compra, é mais ou menos assim. Então ele não me liberou o cartão porque era daquela instituição lá, não é dele, mas era a instituição que manobrava com bandeira e não aceitaram. E mandaram eu ir lá com uns 3, 4 meses depois. E aí essa instituição que eu recebo, antes eu recebia nela lá a vermelhinha, pronto, era vermelhinha. Eu quando eu me aposentei aí, Deus me deu a minha aposentadoria, eu passei uns 12 anos recebendo só nela, aí era nela, né? Aí fui para São Paulo, fiquei 7 anos, aí só recebia nela, mas em São Paulo aí fiquei os 7 anos em São Paulo, fiquei aqui em Maceió aposentado nela, fui para São Paulo, passei 7 anos, ainda continuei nela, aí eu fiquei muito doente lá, internado algumas vezes, até passando o Natal, no novo internado, então você já sabe, as nossas contas ficam literalmente arrombadas, então foi isso aí que me sujou o nome lá no Serasa. Primeiro quando eu era cristão, tá bom? E a vida já é descontrolada, só vivia no Morumbi, Arena Corinthians, Palmeiras, eu só vivia, a minha curtição era isso aí, negócio de futebol, não era lá no mundão, não, show, essas coisas, eu já não gostava, já era mais pro lado de futebol. E tudo isso tem gasto, né? E como não era crente, saía gastando e tudo mais. Mas aí eu adoeci algumas vezes, passando até Natal no novo internado, mais de mês ali internado. E aí com aluguel, com tudo, as contas estagnou e eu não pude pagar tudo de uma vez. E aí foi juntando, juntando e chegou esse ponto de sujar. Aí eu vim embora já sujo também, né, no Serasa, com eles pra lá. E eu fui tentar consertar algo lá nesse vermelhinho lá.
E eu passei o dia lá, eles me deram um chá lá, mas parece que tudo foi base de Deus, e aí eu me revoltei para lá, chamei até eles de incapacitado para tal, porque eu vi pessoas lá passando na minha frente e eu cadeirando ficando para trás, então passei o dia quase todo lá preso naquela porta lá dentro, que eu odeio aquelas portas de cá nos caixas eletrônicos, eu ainda entro normalmente agora, e olha é assim, a pulso, tá bom? Só tocando louvor, e não entro normalmente não, mas só ainda assim, né? Agora pior ainda quando eu tô lá preso lá, onde os guardas tem que abrir para ir lá para dentro, então ali eu me sinto no inferno, eu não gosto daquilo ali. E eu passei esse dia lá e não resolveram. Então revoltado, porque não resolveram. E parece que foi no mesmo dia ainda, já de tardezinha, que eu ainda fui lá no outro banco que é perto, concorrente, e já é o Laranjinha, pronto, é o Laranjinha, que nem tá o balde aqui, Laranjinha, baldezinho. E aí ele me liberou a conta lá e tudo mais, e tirou desse vermelhinho, eu fiquei recebendo lá até esse tempo aqui. Então passei uns 12 anos lá no outro, e agora eu tô nesse aí, eu acho que desde 2021. E aí eu fui lá nesse supermercado para fazer o cartão, e como era lá da bandeira do vermelhinho, eles não aceitaram e mandou ir com 3, 4 meses depois. Mas eu não me interessei, não fui mais não. Aí esse laranjinha aí, que é conhecido, concorrente também que nem ele, já tinha me liberado um cartão lá, eu não sabia. E quando eu fui olhar direitinho, eu tinha algo em torno de uns 4.500 para comprar de crédito aí, computador, que nem tá aqui, que eu não uso muito, mas tá aqui. Eu comprei à vista, mas se eu souber tenho comprado com ele, tá bom? O celular aqui eu já esse eu tive que comprar à vista, porque eu não tinha cartão, mas esse aqui eu já comprei com ele, que liberou. Uma Bíblia eu já comprei à vista, se eu tivesse que ter comprado com ele, enfim. A televisão que tá ali no quarto, que tá até na filmagem aí dos ursinhos, com a Kiara Vitória travada lá, para depois eu colocar de novo normalmente, foi à vista, enfim. Muitas coisas eu comprei à vista, até mesmo passando 3, 4 meses para poder juntar, pensando que eu não tinha nada assim, o nome. Na verdade eu já estava com o nome limpo, tinha pago, mas não tinha cartão nem nada, então eu achava que eu nem comprava nada. Às vezes queima até um ventilador, tá entendendo? Aí aqui R$ 100 do mais simples você compra, mas às vezes você não tem o dinheiro naquele momento, então comprava até no cartão, então até nisso eu só comprava à vista. Por exemplo, uma pessoa que eu amo muito ela, que é especial, o dela estava ruim. Aí eu peguei o meu que estava aqui funcionando e se você quiser, eu passo o meu aqui para você. Na verdade, o dela quebrou e ela não pode comprar porque ela veio numa situação difícil, né? Aí eu digo, eu levo o meu para você e depois eu vejo se eu pego um outro para mim. Então ela aceitou, quem está sem nada mesmo, então eu levei para ela e lá mesmo já comprei um de R$ 100 para mim, que eu não ligo para, digamos que para ventilador de marca nem nada, para mim, sendo de tirar o ventozinho com menos barulho possível, para mim tá bom demais e é isso aí. E também que não seja da cor preta, seja de qualquer cor menos preta. E eu fiz isso aí. Mas então, o banco tava lá com liberado para mim para comprar uns 4.500, né, no cartão de crédito. E eu não sabia, né? Desde 2021 eu não sabia. Aí vim saber agora há pouco, quando eu vim da evangelização, tem uma carta ali no chão. Mas eu não liguei, deixei aqui porque estava de noite já, então no outro dia eu fui abrir o banco dizendo que o meu limite tinha aumentado, que quando eu fui olhar lá no appzinho que tem no celular aqui, tinha tudo isso, mas eu não sabia e nem usava, olha só, impressionante. E agora eu aproveitei e comprei esse celular, que está filmando aí, que é uma memória melhor do que esse aqui. Louvado e bendito seja Deus. Ele foi 1.500 à vista. E eu dividi em 17 prestações no cartão que o amarelinho, o laranja me liberou. Em 17 sem juros, mas eu já paguei 11, eu paguei 6 de uma vez. E paguei mais 5 agora esse mês, porque eu não gosto de ficar pagando também. Na verdade eu peguei o meu décimo e fiz isso aí. Pronto, ao invés de eu ficar com o meu décimo, eu preferi pagar umas 11, 12 parcelas do celular para ficar pelo menos umas 5 aí. Essas 5 é 90 e poucos reais, eu vou pagando de uma em uma, é mais ou menos assim. Eu não tenho paciência mais, tipo, talvez se eu tivesse uma esposa ou sei lá, uma família grande, aí, talvez eu ainda teria para ficar pagando assim 10 meses, um ano, uma geladeira ou alguma coisa que nós viéssemos a precisar, um sofá dentro de casa.
mas eu mesmo particularmente sozinho eu não tenho. Então, mesmo que eu divido em 12 vezes, mas eu tentar pagar ali 2, 3 de uma vez para poder liberar logo e eu sair de dívida, porque eu não quero mais ficar assim. Principalmente porque o Serasa ficou na mente depois desse tempo que eu fiquei no Serasa. E não é bom, é muito ruim. Bom, aqui a mensagem é assim mesmo, diversa, de todas as formas estamos falando de coisas boas. E interessante, meus irmãos, que nenhum me aceitava, né? Nenhum quis mandar para mim cartão nem nada, né? Aí depois que o Laranjinha mandou para mim, ele liberou para eu fazer isso, aí parece que eles veem na internet aí, né, a pessoa usando, aí todo mundo agora quer me dar cartão, é no e-mail, em todo lugar aí mandando mensagem de cartão e tudo mais de cartão, querendo dar para mim, mas só que eu não quero, tá bom? Eu não preciso e esses R$ 4.500 aproximadamente aí fechadinho que esse Laranjinha me liberou é suficiente para mim e glórias a Deus por isso. E primeiro que o meu salário não chega nem a isso, então é suficiente. E também eu não gostei porque ele tem um sistema aí de comprar de aproximação. Por exemplo, assim, né? Eu pensava que era na senha normal, que eu gravei até tudo aqui nos cadernos e tudo, mas não é. Aí você bota lá, aí ali mesmo já passa. Então, o maior cuidado, eu vou até aproveitar e olhar aqui, né? Porque sempre quando eu saio na rua, sempre eu compro, às vezes quando eu estou sem dinheiro. Aqui é tipo um papelzinho que eu já comprei R$ 20, então eu vou comprando e juntando. Aqui é outro que eu comprei outra vez, então eu saio na rua e vou comprando e juntando. Então eu vou olhar até se está aqui, porque eu vi aqui no jornal aqui local, pela internet que eu estava olhando ali, que uma senhora no interior aqui de Alagoas, aposentada. Bom, aqui tem do Pan-Americano, do Nubank, tem do BMG, mas são aqueles cartões que a gente faz, abre conta de banco para usar Pix, mas eu não uso, tá bom? Estão aqui, mas só como se fosse tipo o Pan-Americano, o Nubank também está aqui, ó, tem o BMG também. Tinha uns 4 a 5 cartões aqui, mas eu não uso para nada, eu só uso mesmo, é o meu de eu receber e de eu comprar as coisas que eu preciso por aí. Estão aqui como se fosse de enfeite, mais ou menos assim. Eu fiz, aí ele liberou, e teve deles que até mandou a carta aí, já veio com o cartãozinho, então eu peguei e botei aqui, mas eu não uso. Então esse que eu estou falando está aqui, o meu que eu uso. E aí eu vi agora, hoje, de manhã, quando eu entrei no Facebook, quando amanheceu, uma senhora aposentada no interior de Alagoas. Eu não sei se por descuido ou não, eu também a gente não sabe dizer, ou então até passei mesmo. E uma senhora pegou o cartão dela e como é por aproximação, aí comprou uns quase R$ 5.000 no nome dela, tirou até dinheiro num caixa e tudo mais, porque é aproximação, aí isso aí ficou mais fácil para os bandidos nos roubar. E é perigoso, deveria pelo menos ter. Então vai botar digital aqui, ou a mão, ou a senha de 4 dígitos aí da internet, enfim, deveria ter aproximação e a senha para dificultar mais, não, mas aí é só assim, né? Botou lá na maquininha em qualquer lugar, já passa. E se você tiver um cartão que nem esse que o banco liberou, e graças a Deus por isso, de 4.000 e poucos reais, e se cair na mão errada, eu peguei ele e dei ao meu pai foi ali comprar na farmácia um remédio para ele. E eu não tenho coragem de dar ao meu pai porque ele está em muita idade para ir no comércio, tipo, se ele precisar algo de 50, 100 reais, eu prefiro ir com ele. Porque se Deus o livre, algum espertão lá pega e dá uma manobra nele, aí eu tô lascado para ir resolver com o banco depois para poder pagar. Né? Aí ele foi ali, eu dei para ir ali na farmácia, que é na esquina, ele comprou um remédio lá de quase 30 reais, que ele estava precisando. Mas também eu já dei com o maior medo. Então é isso aí, né, meu irmão? Infelizmente a gente estamos no mundo todo cheio de falcatrua, cheio de licitude, e que nós não confiamos mais nem ninguém. Então, como eu mostrei aqueles ursozinhos, isso aqui, e esses brinquedos que estão aí atrás, alguns eu compro baratinho, bom, na verdade quando eu vou para a feira eu compro se tiver lá.
que não a bolsa rosa que está aqui de criancinha. Eu gosto muito da cor rosa, que nem está o celular aqui. Aqui a Vitória está até em cima aqui. A capinha é rosa, o meu copo ali do chocolate é rosa. A carteirinha também é rosa. Enfim, ali é porque não mostra direito o celular, mas também é rosa. Eu pintei de branco, claro, eu botei ali uma tonalidade para ficar rosa, para diferenciar, então é mais ou menos assim. Então eu chego na... Eu não vou para aquela feira na intenção disso não, tá bom, meu irmão? É quando eu passo, levo realizando, aí eu dou uma manobra por lá para ver se tem algo do meu interesse. Então se tiver algo como um sim, como um brinquedinho que seja num precinho que dê para comprar, aí mais ou menos assim. Se tiver um caminhão lá, e tem uns 3 caminhãozinhos aqui. Aí eu tenho uns boi ali de fora e uns cavalinhos. Aí se eu tiver uns caminhãozinhos lá, que eu vejo que dá para encher com aqueles boizinhos, aquele negócio que nem antigamente, aí eu compro e deixo, mas não é para brincar não, é só de enfeitezinho e aquelas coisas todas. E também no quarto esses ursos também é só de enfeite que eu compro, já que quando criança eu tinha vontade de ter e não pude, então agora depois de velho eu estou fazendo isso. E louvado seja Deus. E pelo menos é coisa boa, né? Pelo menos é um sim, é algo bom, então é algo que não vem denegrir e nem fazer nada com a conduta de ninguém. E tudo seja pautado diante da graça de Deus. E também aqui, ó, eu passo no comércio lá, talvez aqui era a Vitória, nossa amiga cantora, né? E as outras lá, Cat e Camille, Deus deu uma condição a ela e seu familiar. Então ela vai na loja e compra nova, e as outras meninas tudo aqui também, né? A Maria Massal, a Kiara Vitória também está ali perto dela, Gazela Silva, Raina Almeida, Kemily, Ketri, Steph Jacques está aí na Vitória, enfim, talvez todas elas, como ela manobra muitas redes sociais aí, os familiares, então talvez venha ganhar alguma coisa diferentemente de mim, então talvez ela chegue num comércio lá ou numa loja, ou até mesmo ela vista aquelas roupas que nem eu já vi aquela Vitória muitas das vezes vestido lá das lojas, e talvez aquela loja dá até de presente a ela ali para fazer aquilo ali, tipo como se fosse uma modelo da moda cristã para as mulheres se vestir elegantemente. Então eu creio que aquela loja dá algum cachezinho normal e também deve dar aquele vestido para ficar vestindo para ir para a igreja. Eu penso mais ou menos assim, mas no meu caso não é assim, tá bom mesmo? Eu passo no comércio lá evangelizando, tem mesmo, tem os manequins, tem tudo assim, ó. Eu acho a coisa mais linda do mundo, e também as mulheres no manequim, claro que não é mulheres, são manequim, com o vestido das mulheres cristãs, né? Não é toda loja, tá bom, mas algumas são assim. Talvez não seja nem o fato de ser cristão, mas seja mais o fato de trabalhar social, trabalhar no banco, trabalhar nesses lugares que exigem uma roupa mais com elegância e decência, então. Mas sabe quanto que é? Aí tá no manequim, olho lá, gravatinha, 40, 50, camisa, cento e tanto, R$ 200, que é tudo assim. Aqui, eu vou até te dizer um segredo aí, porque eu não sei, né? Aqui em Alagoas, Maceió, no Nordeste, é bem mais caro tudo do que lá em São Paulo, tá bom? TV que você compra em São Paulo por 900, aqui é 1.200. Celular que você compra por 1.000 lá em São Paulo, aqui é 1.400, enfim. Camisa assim que você compra por cento e pouco reais aqui, ou 200, depende do estilo dela. Tudo vai pelo estilo. Lá você compra por uns 60, 70, enfim. É uma grande desvalorização comparando esse lado de cá no Nordeste. Então, aí eu não compro, não tem. Bom, na verdade eu tenho para ficar pagando assim no cartão, né? Mas não sou nenhum bocó não, tá bom? Porque às vezes eu compro 4, 5 camisas, eu digo até para você e para o mundo todo que eu não tô nem aí, né? E às vezes tá lá um monte de calça social lá, ali na feira, tô falando Feira do Rolo, tá bom, meu irmão? Que tem de tudo, né? E se tiver umas calças social que não seja coxadinha, mas seja daquelas tradicional e der para usar, e eles me vendem a R$ 10 uma calça e uma camisa dessa a R$ 10. Então às vezes eu compro 5 camisas dessa assim, aí é R$ 50. Aí aquelas que eu já tenho comprado anteriormente, eu já estou achando ruim,
Aí eu já pego e dou meu pai, ou ele usa alguma, ou então ele dá para outras pessoas. Então é assim, a última vez que eu comprei 5 dessa agora, baratinho, a R$ 10 cada uma, então peguei 5 ali, deu meu pai, ele levou para lá e ficou com 2, então é mais ou menos assim. Eu não dou, não é já toda derrubada não, porque eu não desgasto muito a camisa, então se uma outra pessoa pegar, ainda dá para usar algum tempinho, e louvado seja Deus por isso. E a gravata também, né, o irmão que eu compro essas coisinhas aqui, osso e tudo mais, ele é crente também, que nem a gente, tá bom? E ele vende coisas diversas e às vezes dá lá assim, essas gravatinhas. Às vezes eu levo umas coisas aqui que nem carregador e tudo que eu não quero, e rádio que não tá pegando mais. Eu digo, irmão, tá pegando, se quiser, aí ele pega, enfim. Aí tá lá essas gravatinhas, aí ele me dá, ou então eu compro por R$ 2, R$ 3, então é assim, tá bom? Não é nova não, não posso não, tá bom mesmo. Comprei 5 esse fim do mês que passou agora. Aí digamos que as minhas ali estavam toda manjada. Eu passo lá, aí ele coloca tudo num cabidezinho, pelo menos as camisas de todos os tipos, né, e gosto. Como eu tenho um nome de uma... O nome dela é Júlia, pronto. Aí eu se casei com a mãe dela em São Paulo, era cadeirante também, tá bom? Ela é cadeirante, mas ela ficava em pé, ia no banheiro, dentro de casa, e não conseguia segurando as coisas, mas eu já não faço. Então, a mãe dela disse assim, ela ainda era pequenininha, né, uma menininha pequenininha, disse, ó, eu só quero você como um marido, como algo sério, se você amar a minha filha como se fosse filha sua. Eu digo, oxe, isso aí não tem... Eu não era nem crente ainda, tá bom mesmo? Isso aí não tem nem tanta dificuldade, porque eu já amo você desde Maceió, então para amar ela é mais fácil, porque eu já amava a mãe dela desde aqui, antes de eu ir embora, né? Da minha mulher, ex-mulher me deixar e tudo mais, então eu já fui amando ela. Assim, fui para São Paulo com a intenção de abandonar Maceió e para São Paulo ser melhor para mim, mas eu já conhecia ela e falava com ela todos os momentos, então eu já amava ela daqui, né? Agora menina eu vim passar a amar lá, então presencial é um pouco mais difícil. E aí, como eu não era crente, eu numa doida eu fiz o nome dela aqui, Júlia, que está até aqui. Olha só, a primeira vez que eu fui para São Paulo foi em 1994, eu ainda andava. Eu fiz uma pequena, bem aqui, aí só foi ela, né? Aí quando foi em 2013, se não me falha, eu fui de novo. Aí em 2014 parece que eu fiz essa, ou seja, tudo eu fiz em São Paulo, tá bom? A maior parte da bagaceira que eu pratiquei na terra foi lá do lado de São Paulo. Mas o que eu quero dizer, e agora porque a tatuagem eu fiz isso aí, tá bom, meu irmão? Eu sou crente, então onde você me vê em qualquer lugar, nas redes sociais, em todos os lugares, é desse jeito, tá bom? E eu digo a todo mundo que não faça, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e não faça como está aqui a Vitória ali, com o rosto, com os cabelos todo lindo, a coisa mais linda do mundo, bem vestida, talvez com uma camisa até social, manga longa, dá a entender que é isso. Ou pode ser até uma fada da escola, eu também não sei precisar direitinho. Pode ser, né? Sem tatuagem no rosto, tá bom, meu irmão? Nem nome, nem pince, nem nada, nem ela, nem eu, nem ninguém. Então eu tenho, então eu ando assim, né? Aí quem vê pensa que eu não tenho, né? Mas eu tenho esse nome da Júlia lá, que é essa menininha, e agora ela cresceu, eu acho que tá agora... Porque se eu disser que eu acompanho assim ela diretamente, eu sou mentiroso. Primeiro que ela está em São Paulo e eu estou em Maceió, então eu não acompanho ela diretamente. E a mãe dela faleceu, então e ficou um pouco mais de distanciamento ainda. É mais ou menos assim, né? E não é fácil, meu irmão. É tipo assim, já tinha morrido a avó, o avô, o irmão, que é o tio dela, né? E agora a mãe, aí ficou só ela e o irmão, mas o irmão é casado, tem família, e ela só tem 14 anos, então não é fácil, né? É como se fosse uma menina dessa aqui, né? Ela tem 14 anos, mas não é crente, né? Tem um top dessas meninas, mas não é crente, é do mundo, assim, no modo de se falar, né? Então não arruma emprego, não arruma nada, né? É difícil. E no fim do mês agora Deus me deu o meu salário sossegado e eu tive uma condição ali, pelo menos um pouquinho, eu dei R$ 70 no Pix para ela, pelo menos para ajudar, né?
Eu queria poder ajudar mais, mas eu não posso. Então, agora a vida ficou muito mais triste ainda, né? Se eu morasse próximo a ela ali, talvez ela todo dia vinha comer aqui, digamos assim, né? Ela morasse próximo aqui, então se ela quisesse ela vinha almoçar aqui, ou então se eu cozinhasse feijão, um negócio, alguma coisa ou outra, e ela quisesse eu tirava um pote e levar para ela, e seria mais ou menos assim, né? Mas agora a bagaceira ficou pior, né? Apesar que aí a pessoa diz, não, mas ela tem casa lá que era do vô, né? Ficou a casa e tudo mais, o irmão tinha ficado com o carro antes de morrer, mas eu acho que já tinha esbagaçado o carro, assim, tipo, vendido, estoporado. Aí também o irmão morreu. Eu falo irmão, que é o tio dela, irmão da mãe dela, né? Morreu com 32 anos de idade e agora a mãe dela, 40 e poucos anos. Parece que 2 anos era 3 anos um pouco mais velha do que eu. E não é fácil, né? É uma tristeza, é um abismo muito grande para a pessoa suportar. Que palavras não tem como mensurar ou preencher como. Aí a gente entra com a palavra de Deus, é tipo aquele. Bom, então para dizer aqui, tá bom, meu irmão? Tudo isso aqui é da feira usada e louvado seja Deus. Talvez a pessoa que usava isso aqui era até uma pessoa social aí que trabalha no banco e tudo mais. Ou então é um defunto que morreu, a família pegou tudo e vendeu. Enfim, e eu nem vou ligar para essas coisas, porque se você for ligar, você não vai fazer mais nada dessa terra, tá bom? E também aquela loja que você compra roupa, tipo Riachuelo ou C&A, que é uma loja bem grande no Brasil, né? Ou não sei se tem no mundo lá fora. Talvez o dano seja até ateísta e da mesma igual que eu tô com essa roupa aqui, digamos que uma pessoa morreu, né? Aí a família dela pegou o saco da roupa lá, tudo, e vendeu na feira baratinho ali a eles lá para ele ficar vendendo. Então, mas foi do defunto, né? Aí você também está comprando na C&A, aí o dono da C&A é ateísta, então, aí dá na mesma, tá bom, meu irmão? Dá tudo no... Perdoa o barulho dos nossos passarinhos ali, tá bom? São periquitos e é impossível controlar, principalmente porque hoje em dia está de chuva, então é difícil afastar ele um pouco mais para lá. Bom, então, aí vamos supor que é uma moça, uma pessoa que morreu, e eu estou usando essa roupa aqui usada dele, né? Olha só. Aí a Kiara, digamos, se ela estivesse aqui, disse, esse homem está usando roupa usada, então eu não quero nem chegar. Não só ela, mas menina, tudinho ali, né? Eu não quero nem chegar perto dele aí, né? Bom, assim, a gente acha também que é assim, ninguém sabe do interior do ser humano, da vida do ser humano. Eu só estou dizendo a você que nem roupa nova de 100, 200 reais eu posso comprar, tá bom? Se eu for eu poder comprar, eu posso, mas vai faltar em outras coisas 6 reais, então, entre as outras coisas 6 reais e comprar roupa nova, eu prefiro comprar as coisas 6 reais, e aí eu compro de 10 reais mesmo na feira. Uma gravatinha dessa, a última vez que eu comprei na loja gravata foi em São Paulo, então lá em Osasco, ali eu morava em Osasco, eu fui lá no centro, eu queria usar, eu nunca tinha usado gravata, e eu queria me testar com gravata para ir para a igreja de gravata, então fui lá e comprei umas 4 ou foi 5. E foi, parece na época da pandemia por ali, um pouco antes, se não me falha. Menos de 20 reais cada uma, né? Então, foi a última vez que eu comprei na loja, foi lá, né? E isso aqui é tudo usadinho na feira de 3, 4 reais, 5. Como os outros ali, eu não compro novo, é tudo usado também. Enfim, o que der para ir fazendo e aproveitando, nós vamos fazendo. A gaiola do passarinho e aquela outra que eu fiz para doar para uma menininha pequena especial com 2 periquitos, um casal. Também são de recicláveis que eu acho por aí, eu mesmo quem faço. Só que a tela eu preciso comprar porque não tem como achar a tela galvanizada, então é isso, né? Bom, e quando uma pessoa morre, a única coisa que a gente vai poder chegar nela aqui é a palavra de Deus, onde vai dizer lá para seus familiares, para todos nós, no mundo inteiro, né? Eu vou dizer num olho, mas você diz aí na sua Bíblia, aí você lê. Apocalipse 21 vai nos dizer: Ele enxugará dos olhos toda lágrimas. A morte, a dor, o pranto, os sofrimentos, as angústias, enfim, tudo isso aí não fará mais parte e todas as coisas se fizeram novas. Então,
Isso é um consolo para uma família enlutada. Aí também tem Apocalipse 14, que vai nos dizer, ainda diz assim, um anjo bradou do céu, dizendo para o João lá em Apocalipse: bem-aventurados os mortos que desde agora descansam no Senhor, pois as suas obras, né, a minha, a sua, a da Kiara Vitória que aqui está, é de todos nós, inclusive as obras ruins, tá bom? Vai dizer, vai acompanhar a gente, ou seja, bem-aventurados os mortos, ele não diz nem que morrer, de que descansa no Senhor, porque as suas obras irá lhe acompanhar. O que é lhe acompanhar? Isso que a gente está fazendo aqui de bom, passando para outras pessoas aí no mundo todo, vai nos acompanhar. E quando for naquele dia, Deus vai pegar as coisas ruins, né? Claro que, vamos supor, você é crente, aí você vai estuprar, vai matar, vai derramar sangue. Claro que não, né? Agora, claro que você ainda vai cometer um pecado, tipo aqui, eu estou olhando para aqui, era a Vitória, né? A coisa mais linda de Deus, né? Então, e ela é uma mulher, né? E Deus fez o homem para a mulher para o homem, né? Aí eu não tenho uma mulher, então, aí já entra pecado aí, tá bom? A pessoa vai querer olhar para ela, vai querer dizer assim: eu queria ter uma mulher dessa na minha vida, uma princesa, uma mulher maravilhosa, para todo mundo saber que é minha, enfim. Você não deixa de estar entrando no mundo do pecado, tá bom? Ou até mesmo, às vezes, a pessoa pode ceder e querer desejar até de outra forma, através da mente, mas aí é mais fácil de Deus perdoar do que quando você vai lá e destrói o casamento dela, ou o namoro, ou o noivado, ou então destrói a vida dela simplesmente para destruir. Dela, eu estou falando dela porque é ela que está aqui, tá bom? Mas é de todos e de todas, tá bom? Ou então, quando você briga no trânsito e derrama sangue de alguém, ou então você faz qualquer coisa de violência e danifica uma família, enfim. Aí o crente que fizer isso, aí vamos supor que você foi bastante crente, mas você destruiu, disse que ia amar, que era Vitória. É só uma dizer, tá bom, meu irmão? Mas você não amou, você traiu ela, foi pego num adultério, num motel com outra irmã. Pronto, outra irmã até feia, porque adultério é assim, tá bom? Aí eu vou entrar agora, na verdade, né? Aí você tem uma princesa como a Kiara Vitória, porque eu vou tirar ela de olhar para minha cara, senão também me apaixono por essa mulher maravilhosa. Então eu vou deixar até vocês olhando também. Né? Eu não sei nem se dá para ver. Porque mulher é assim, tá bom mesmo? É fácil da gente que está, digamos que na solidão, no abandono, se apaixonar é fácil, tá bom? Que o amor, ele é traiçoeiro demais. E por isso que muitos de nós caímos em situações difíceis. Então ela tá aí, não dá para ver direito, mas é ela que tá aí, que é a Vitória. Tem até outras fotos dela, eu vou ver se mais escura melhor. Mas eu acho que não. Aqui está uma foto dela mais, digamos que de preto, mas não melhora não, porque o celular ele não dá essa base. Bom, não tinha não aqui, tá bom, meu irmão? Eu peguei essas fotos aí lá do Facebook para quando eu entrar aqui a gente falar na base do amor e de todas as coisas boas. Agora o que tem bastante aqui, o que tem bastante aqui nesse celular aí é muitas, mas são da Raina Almeida. Por quê? Porque de manhã eu coloco um louvor dela, então tem que ter uma foto ali, eu não boto em vídeo não, tá bom? Que é tudo muito pesado, e os direitos autorais e tudo mais, então eu pego uma foto dela, aí boto em cima daquele louvor ali, MP3, aí quando termina aquele louvor eu faço uma pequena oração, algo em torno de uns 7 a 8 minutos, então de manhã e de noite eu faço isso aí, só para dizer que eu não estou fazendo nada, tá bom? Então, aí é mais ou menos assim. Então tem um monte de foto da Raina Almeida, eu coloco aquela, aí eu tiro, eu jogo fora no lixo, né? Aí eu coloco outra de noite, aí aquela que eu coloquei eu jogo fora no lixo, aí eu vou pegando, tá bom? É dela que eu vou pegando muitas. E se você olhar o canal aí que tá com 30 mil seguidores já com ela, junto, quase, eu tô falando assim porque já passa de 28 mil. Então você vai ver um monte de foto dela ali no louvor, porque é isso aí, tá bom? Então dela eu tenho bastante.
Na verdade não tem bastante, eu tenho algumas, digamos que dá para passar a semana. Ela tira mais, aí eu vou pegando para não ficar sem nada e não ficar colocando só repetitiva, porque também enjoa demais só vendo aquilo também. Todos nós enjoa só uma coisa, né? Então, aí eu não vou nem dizer eu para você não dizer que é eu. Pronto, você é casado com a Kiara Vitória, você aí, né? Eu não vou até me sair dessa jogada para você não dizer que sou eu que estou querendo as mulheres tudo, né? Então, você, irmão aí da igreja aí, você se casou, Deus te deu essa honra e prestígio de você se casar com a Kiara Vitória que está aqui. Aí só que você agora não se controla, sei lá, alguma coisa estranha em você, e você não fica só com ela, aí você fica adulterando também, ainda fica adulterando, né? E aí é pego que nesses pastores aí, nessas alturas, se você tá com a Kiara Vitória, né? Ou eu, assim, é só modo dizer, tá bom? Então nós iríamos ficar famosos já, mas por causa da fama dela, tá bom? Então, olha esse irmão aí, ele é marido da Kiara Vitória, então, ele já ficou famoso já por causa dela, que é conhecida e trabalha muito aí na terra, né? Então, aí digamos que, ó, o pastor, aí as pessoas vão te chamar até de pastor, né? Marido da Kiara Vitória foi pego num motel saindo com outra irmã, só o couro e o osso. Olha só, meu irmão, como é que aquele pastor traía aquela Vitória, uma princesa dessa, e só com uma irmã feia. E geralmente é assim, tá bom? Uma irmã feia, porque o diabo ele não tá nem aí. Na visão daquele irmão, ela tava uma princesa, mas na visão do mundo normal, ela era muito mais feia do que a Kiara Vitória que está aqui, né? Ou então ela era cheia de tatuagem, ou então ela era cheia de vício, ou então ela era cheia de nudez e de folgamento de tanto estar saindo com um com o outro, é mais ou menos assim. Mas por quê? Porque na visão da pessoa com feitiço, ele viu ela melhor do que aquela Vitória, né? Aí por isso que houve adultério, tá bom? Você vê por aí os pastores na internet famosos, né? Rapaz, pronto, a gente tem que falar a verdade. Eu não vou nem dizer o nome, não vou dizer o nome não, pronto. Eu já vi pastores famosos aí na internet, ele caindo no adultério, e eu olhando assim para a mulher dele, para os filhos, dizendo, rapaz, como é que a pessoa tem uma mulher dessa e os filhos desse, e cai com a irmã daquela, a irmã até feia que ele estava caindo no adultério, tá bom, meu irmão? Feia não pode dizer, tá bom, meu irmão? Porque não é crente mais não. Vamos supor, a irmã está no adultério. E ele está no adultério e como é crente mais? Crente de quê? Que tipo de crente é, tá bom? Não é crente mais não, né? Aí já virou semente do diabo aí. E tem mais essa, hein, meu irmão? Trazendo escândalo pesado ao Evangelho de Jesus, né? E agora, digamos que o que era para a obra dele acompanhar ele ao descanso, agora que vai acompanhar é esse adultério que ele cometeu, traindo aquela Vitória com outra irmã, olha só. Ou então com outro gay, vamos supor, já vi irmão aí, eu não vi não, porque eu não olho lixo não, tá bom, meu irmão? Mas eu já vi na internet, pastor e tudo mais, lá no motel com outro irmão, com outro obreiro e por aí vai, olha só, meu irmão, que coisa satânica, imunda, né? Imunda demais, né? Aí ele cometeu adultério, mas não foi nem com a mulher, já foi com outro irmão, com o obreiro. Olha só que coisa satânica, que coisa diabólica. Deus é mais, está arrependido em nome de Jesus, né? Olha só. O adultério já é feio. Agora imagina a pessoa trair a esposa com um homossexual, né? Ou então a esposa trair o marido com uma irmã lesbiana, olha só. Bom, irmão só de Araque, mas irmão do diabo, tá bom? É que nem as irmãs do PCC, tá bom? Ele chama de irmão, mas são irmão do diabo, tá bom? Irmão do maligno, né? Então, aí as obras que vai acompanhar tanto a pessoa cristã como as pessoas ruins são as obras que ele fez, né? E o cristão, quanto mais obra boa, aí vamos supor, eu tô aqui, né? Mas eu desejei aquela Vitória. Aí eu desejei assim, de querer para mim uma mulher, para mim, a minha esposa. E aí eu morri, digamos que eu morri com aquele desejo ali que eu desejei ela. Mas só que Deus vai olhar as pregações que eu fiz aqui, as missões na rua e tudo mais. Aí Deus vai dizer realmente, o homem, Deus já disse lá para Noé, né? O homem é obstinado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.
O homem é obstinado e não tem como mudá-lo totalmente. Então, veja que Noé, depois do dilúvio, que morreu todo mundo, ele ficou bêbado, ficou nu e tudo mais. Veja que depois de Sodoma e Gomorra lá, todo mundo, perdão meu irmão, todo mundo foram mortos, mas a filha dele ainda transou com o pai e tiveram os filhos do pai. Então, aí Deus já disse que nós éramos obstinados para isso, então. Aí vamos supor, eu morri, mas eu desejei aquela Vitória ser minha esposa, né? Assim, né? Ou ela ou qualquer mulher, tá bom? Mas Deus vai chegar naquele momento, vai ver que o homem é obstinado, né, nessa loucura aí. Aí Deus vai buscar o que ele fez de bom também na terra, não. É todas essas coisas boas que ele fez aqui, cobriu essa loucura que ele fez aqui. Ou seja, pronto, meu irmão, é assim, né? Não está dando para ver direito, então eu vou tirar daqui porque, vamos supor, eu botei ela lá, aí o celular vai querer focar nela, aí me tira daqui, escurece eu, né? É mais ou menos assim aqui. Então. Aí tá bom, então, ele já vai querer focar nela e me tirar daqui, então deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí sozinha no canto dela em paz. Porque agora voltou a claridade de novo, né? Se eu colocar algo aqui, ele vai querer filmar aqui, ele vai me tirar do foco e não é isso que a gente queremos. Então, a nossa vida é assim, tá bom, meu irmão? Uma bondade que tu faz, cobre aquele pecado e aquela coisa que tu fez lá na frente. Aquele desejo por uma mulher que tu cometesse que Deus não quer, tá bom, meu irmão? Mas cometesse. Aí tu mais adiante, tu cortou um cabelo de rua, de morador, ou deu um barbeador, ou então tu deu um cafezinho a alguém na rua que está com fome. Então, aquela loucura ali já cobriu aquela bondade, já cobriu aquela loucura ali. Né? Aí tu comete algum erro na tua vida e tu vai fazer coisas boas para que aquelas coisas boas cubram aquele erro, tá bom? Então, a nossa vida é essa aí, tá bom, meu irmão? Agora, se você dizer, não, mas eu não tenho pecado, eu vivo seriamente na palavra e não cometo pecado, aí a palavra vai te dizer que tu sou mentiroso, tá bom? Que a verdade não está em ti e que tu não precisa de Jesus Cristo, porque se tu não tem pecado, e para que serve Jesus Cristo na tua vida, tá bom? Se eu dizer que eu não quero aquela Vitória e as outras meninas como esposa para mim, assim, claro que é um, a gente tá falando, mas se a gente pudesse, a gente sai escolhendo aí, né? A melhor pra gente. É mais ou menos assim, todo mundo é assim, né? Então, se a gente disser que não tem pecado, que a gente somos muito orador, jejuador, e que não há pecado em nós, a gente somos mentiroso e a própria palavra vai dizer que todos destituídos estão da glória de Deus e que carecem de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo. Porque aí vai dizer assim, Romanos capítulo 3, né? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. É isso aí, tá bom? Aí você for mais adiante, verso 9 adiante vai dizer, né? Verso 10, né? Como está escrito, não há um só justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, aqui, em apoio. Bom, buscar a gente está buscando, né, meu irmão? Aqui tentando, né? Mas você sabe se eu pequei já hoje? Bom, eu pequei, tá bom? Claro, e eu já digo para tu, porque antes de eu dizer tudo, Deus já sabe. Aí a gente vai aqui na palavra, é tudo na palavra, tudo, não tem como fugir não. E eu que estou mais lascado ainda, que Deus está abrindo a minha mente, aí eu que estou mais lascado ainda que vocês, tá bom, meu irmão? Vocês que não têm o esclarecimento da Santa Palavra de Deus, pleno, como eu estou tendo dentro de Deus,
Vocês ainda estão um pouco mais livres, né? Mas eu estou mais esbagaçado porque Deus está me dando conhecimento, né? Mesmo sem eu ir para a igreja, sem estar naquela Vitória lá louvando perto dela, enfim, sem nada, né? Então. Aí Deus vai dizer aqui em Salmos 129. Não, acho que é 139, quando é a onipresença e a onipotência de Deus, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca, a língua ou boca ou língua, é tudo a mesma coisa, né? Eis que o Senhor tudo conhece, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou fugirei? É mais ou menos assim, né? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seul, que é o inferno, é lá a bagaceira pesada, a minha cama, eis que tu ali também estás, porque a palavra vai dizer que para Deus, tanto for o inferno como a luz, é tudo uma coisa só, fica claro da mesma linguagem, tá bom? Para nós não, né, que somos miseráveis, aí escuridão, vamos supor, é Cacolândia para nós, tá bom? Agora para Deus não, ele está vendo como se fosse claro, agora claro que os pecados estão tudo contabilizados ali, né? Porque se Deus for ver a gente da forma maligna como deve ver, não sobra nenhum de nós, tá bom, meu irmão? Então ele prefere cobrir isso aí, vendo a escuridão, as trevas, a luz, tá bom? Claro que ele não vai passar o pano por cima, não, né? Isso é porque ele prefere ver assim para não nos consumir de uma vez só, né? Se subir ao céu, tu estás, se fizer no Senhor a minha cama, lá tu estarás também, né? Se tornar as asas da aba e habitar nas extremidades do mar, ali também tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, né? As trevas também é escuridão, é coisa densa e escura, né? Então a noite será a luz à roda de mim. Aí quando o está dizendo que a escuridão é luz diante de Deus, né? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então aquele também vai até falando o que eu estou dizendo a você, né? Pois possuíste o meu interior desde o ventre, quando entristecesse-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque enfim, aí você vai lendo o capítulo todo e vai ver que, então, antes que eu coloque uma palavra aqui ou em qualquer lugar, Deus já sabe, né? E antes de eu disser a você que eu não tenho pecado, Deus já sabe que eu sou um mentiroso pecador. Então eu digo para você, com sinceridade, hoje eu já amanheci pecando e eu estou buscando a Deus para Ele tentar ter misericórdia de mim, porque a bagaceira para cima de mim está pesada, inclusive as dores estão aumentando aqui em cima de mim justamente por conta de tudo isso, tá bom? Então, quem fugirá do Todo-Poderoso? E quem se livrará do juízo e da condenação, quando Ele assim colocar sobre nós a sua balança, que não é como a balança do homem, mas é uma balança que mede cada tintim por tintim. Ela é justa em nos abençoar, também ela é justa em nos amaldiçoar, se assim nós procedermos andar erroneamente e miseravelmente, tentando destruir tudo e todas as coisas que vê pela frente. Então o melhor é a gente se acalmar, o melhor é nós se chegarmos mais próximo de Deus, da sua misericórdia, e dizer que sem Ele nós não vivemos, e que o Evangelho de Cristo, bom, e sem também essas meninas também nós não vivemos, e por isso que elas estão aqui estampadas, também não vivemos, e sem os irmãos, sem os pregadores, sem as igrejas, enfim, se você tira as igrejas, mesmo as igrejas dos falsos profetas, e os irmãos, a Clara Vitória, você tira todo mundo dessa terra, o que vai sobrar? Só maconheiro, né? Só drogado, né? Só viciado, políticos bandidos, pessoas criminosas, assassinos, estupradores,
homens bomba, homens de alta violência, alta periculosidade, matadores, pessoas de extermínio, pessoas de condutas sexuais deprováveis diante de Deus, abomináveis, tipo troca de casal, trisal, homossexualismo e por aí vai. Enfim, se Deus tirar a gente da terra aqui, todos nós, até mesmo aquele mais fraco na fé, que a gente disse não fala nem de Deus com vontade, mas só que ele é homem de Deus, mas ele não tem a qualificação como a gente tem. Então, se tira todos nós daqui e deixa só esse tipo de mundo aí, de pessoas, vai ser uma insanidade tremenda, né? E por isso que ainda há um equilíbrio entre os gangsters e tudo mais, porque nós estamos ali de certa forma no meio, né? Nós estamos morando na favela, estamos morando em determinados lugares que só Deus para pôr a mão e nos livrar. E também se nós não estivéssemos aqui no meio desses lugares, aqui está eu, né? Mais adiante tem outro irmão, outra irmã. Talvez mais adiante tem outra senhora que ore muito mais do que eu, tá bom? Aí vai ter outro evangelista que é muito mais evangelista do que eu, né? Aí vamos supor, vamos para Fortaleza lá, aí já tem a Kiara Vitória, já tem a Kathleen, a Kemily, a missionária Camila Souza, pelo menos são essas quatro que eu estou sempre ali com elas nas redes sociais e que eu vejo elas diante da palavra de Deus. Então, aí você sai espalhando por aí e é por isso que Deus tem misericórdia de todos nós, como está escrito em Mateus capítulo 5, onde Deus diz que é para a gente abençoar. Claro que eu não estou fazendo isso, tá bom, meu irmão? Eu também sou mentiroso. Até os nossos malfeitores, criminosos e tudo mais. Porque Ele dá a chuva e o sol para tudo, a noite e o dia para tudo. E para que nós venhamos, eu vou até aqui fechar lendo ele, Mateus capítulo 5. E vou fechar aqui em nome de Jesus. Aqui é Mateus capítulo 5, até já abrir o verso 43. Em diante onde diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que seja filho do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amados os que vos amam, que galardão terei? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudade unicamente os vossos irmãos, que faz demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, é isso aí, tá bom, meu irmão? A responsabilidade e a missão espiritual, eclesiástica, e a responsabilidade em cima de nós é pesada e é ferrenha. Ainda mais ainda, como está escrito, que aquele que muito é dado, muito será cobrado, mas não está falando de riqueza nem nada não, e também pode ser também isso aí também, tá bom, meu irmão? Mas está falando na claridade espiritual, na longitude espiritual, onde que, por exemplo, talvez espiritualmente eu tenha condição diante de Deus, claro que eu não estou dizendo que sou melhor, mas essas meninas tudinho aqui, que estão aqui nas fotos contando com a Kiara Vitória, talvez espiritualmente eu tenha condição de dar aula dentro da palavra de Deus a todas elas juntas, e louvado seja Deus por isso que coloca sobre mim esse entendimento e também como Deus faz assim. Imagina uma pessoa desde 2001 que está sem ir para a igreja, né? Mas você está vendo, ele ainda prega, ele ainda louva, ele ainda faz tudo. Então é um mistério de Deus que tem aí e que o homem não pode decifrar, pelo menos nesse momento. Mas a verdade é que quanto mais Deus vai me dando entendimento, mais vai abrindo a minha mente, mais Ele irá cobrar de mim, e a bagaceira em cima de mim será maior do que em cima de você, que é apenas um irmão, é apenas uma pessoa ali da igreja, do círculo de irmãos.
e a bagaceira em cima de mim vai ser mais pesada, porque Deus vai dizer assim para mim: lembra que você não era da igreja, só se converteu, andou, mas depois eu tirei você de lá. E agora você prega, você faz tudo sem estar na igreja? Então, e por que você está fazendo isso e isso, e fez isso e isso, com todo esse conhecimento e esclarecimento? Então, a bagaceira para cima de mim será maior. E o pior é que quanto mais eu peço a Deus para não fazer isso, assim, digamos que eu não quero ver coisas espirituais, nem demônio, nem nada por aí. Aí Deus parece que faz de propósito, me mostra tudo isso. Olha só, parece que faz de propósito me mostrando tudo isso. E quanto mais eu quero fugir, mais ele me mostra, e mais ele abre a minha mente, e mais eu fico me qualificando diante da sua palavra. Então é mais ou menos assim, né? Porque isso eu não sei, eu só sei que ele quer nos tirar daqui, ele quer dar um fim nesse mundo que ele está vendo, que não tem mais jeito. Imagina aqui, para fechar aqui, eu e a Kiara Vitória somos um casal, né? Ela é minha esposa, todo mundo, o mundo inteiro sabe, né? Agora imagina que ela e eu não temos mais confiança de casal, nem de marido e mulher, nem mais nada. E agora ela sai até para ir para a igreja, e eu acho que ela vai para onde está o pé de lã lá do irmão, o baterista, o guitarrista, e por aí vai. Olha só, então, não tem mais sustentação, tá bom? E se eu sair, meu amor, vou ali cortar uns cabelos de morador de rua, baba, aí ela vai achar que eu vou atrás de uma irmã também, né? Então, olha só a bagunça que está o mundo. Agora nós não temos mais nem sustentação, nós não temos mais confiança. Nós, por mais que seja uma mulher de Deus, nós achamos que ela também faz falcatrua por detrás de todas as coisas. E aí eu vou, digamos que chamaram ela para ir para os Gideões de São Paulo, lá no estado de São Paulo. Aí eu tenho toda essa minha limitação aqui, eu estou só fazendo uma simbologia, tá bom, meu irmão? Não é que ela é nada minha, não, é só uma simbologia que sempre eu pego uma menina dessa e falo, só para ver se vocês pegam a visão mais fácil, então. Aí chamaram ela lá, os Gideões, para ir para São Paulo. E eu sou da Adventista Sétimo Dia, mas eu não ando naquelas coisas lá da Assembleia, nem quadrangular, nem nada. Olha só. E mesmo se eu fosse, eu ia ficar no hotel e ela não ia ficar agradável comigo, e ia haver desavença entre nós para isso, né? Então, aí eu não ia, né? Mas mesmo assim, se ela ficasse 2, 3 dias lá, ninguém sabe a duração desses eventos dos Gideões e tudo mais, como que funciona. Ou então, digamos que ela ficasse uma semana nesse negócio de Gideões lá em São Paulo, e eu em Maceió. Ou então eu morasse com ela lá em Fortaleza, onde é o lugar dela natal. Então, aí ela fosse para São Paulo passar essa semana. Então, aquela semana todinha eu ia ficar desconfiando que ela estava com um pastor, com um baterista, com um missionário, ou com uma pessoa nesse sentido. Porque o mundo bagunçou geral, tá vendo? O mundo destruiu geral. E se eu fosse fazer uma conferência, eu vou fazer pronto. Claro que não vai chamar, porque a igreja adventista ela tem um tipo de dogma dela que, para você ser pastor, conferencista lá, você precisa ser um membro muito de alta categoria lá. Mas vamos assim, só modo de dizer. Bom, o Manuel Lins, louvado e bendito seja o nome do Senhor, é conferencista da Igreja Adventista Sétimo Dia, e ele vai para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a África. Pronto, colocaram ele para a África para ficar 15 dias lá, uma semana, fazendo conferenção, sei lá, em Moçambique, né? Junto com a Igreja Adventista de lá. Então, aí vamos supor que ela tem as ocupações dela aqui na Assembleia, nas missões e as agendas dela, e ela não vai cancelar, não tem, né? Então, aí ela também, louvado seja Deus, glorioso seja Deus, né? Ela também já vai achar que eu estou lá com uma moçambicana, ou com uma mulher africana, ou então com uma mulher adventista lá, uma cantora, alguma grandona da adventista, traindo ela. Então, infelizmente, foi assim que o mundo ficou.
não é mais como os nossos avós, não é mais como os tempos dos nossos pais, mas agora está um mundo de cabeça para baixo, onde por mais que ela seja maravilhosa, seja uma princesa, e a gente não confia mais de tanta bagaceira que está nessa terra. Então é assim que está. E também ela não confia mais em mim, e nem nenhuma mulher mais confia em mim, nenhuma dessas aí, que está tudo aí, né? Confia mais em mim. E também eu também não confio mais nas mulheres mais, nem nas igrejas e nem mais nada, porque a bagaceira foi geral, a bagunçaria foi total, e infelizmente todo mundo ficou desconfiado de todo mundo, e agora aí está acontecendo como é, que nem está aí, né? Aí eu boto o nome, ela bota Kiara Vitória Manuel Lins, olha só, tá assim, né? Ou então vou botar Manuel Lins, Kiara Vitória, olha só, aí até tá tão encangada as coisas, tá tão desconfiado que agora a pessoa tá botando o nome até Kiara Vitória e Manuel, enfim, tudo junto ali para todo mundo saber que aquela pessoa tá encangada com aquela pessoa, em termos de relação ou de matrimônio, alguma coisa, porque ficou tudo bagunçado, infelizmente, né? E às vezes você diz, não, mas isso é loucura do casal. Não é, porque a desconfiança passou até a ser tanta que agora os casais estão botando até o nome um junto do outro. E a gente pensa que é uma pessoa, mas não é um casal que está ali junto ali, porque a bagaceira da desconfiança destruiu todo esse elo de amor, toda essa coisa boa que nós temos, que é amar um ao outro e respeitá-lo até a morte, independente de estar perto ou longe. Infelizmente, o pecado nos roubou e não está tendo mais isso aí. Mas se você tiver, que você zele, que você cuide e faça por onde Deus está abençoando cada vez mais. E que vocês nunca quebrem esse elo de amor, porque a desconfiança da traição, quando ela é descoberta, ela nunca mais volta, não, mesmo que a pessoa perdoe, mesmo que a pessoa viva ali com aquela pessoa, mas é uma coisa tão satânica, tão abominável, que aquela pessoa carrega para sempre aquela amargura, aquela dor. E por mais que ela diga que não vive sem aquela pessoa, mas aquele buraco ficou ali. E por mais que aquela outra pessoa não faça mais, ou então continue fazendo na escalada, mas aquela pessoa que foi traída, ela nunca mais vai confiar como que confiava antes da traição. Então, muito cuidado, muita cautela, vamos se agitar, vamos tentar ser o máximo, o melhor espelho do Senhor Jesus, para Ele ter misericórdia de todos nós. Deus abençoe, tudo de bom, e até a próxima, em nome de Jesus.